E aí, pessoal, tudo bem? Então, no vídeo passado eu comecei a apresentar para vocês um pouquinho sobre o web server básico. Então, o seu próprio código já é capaz de lidar com os arquivos, com os diretórios, você informa um endereço e ele te retorna uma página, algo para ser exibido. Mas tudo aquilo está muito básico ainda e a gente precisa ir muito mais além. Num site grande, num projeto grande, uma aplicação que quer que seja grande, você vai ter uma necessidade muito grande de acessar diferentes links, né? Então o cliente pode acessar diferentes páginas, diferentes arquivos, o que faz uma demanda por roteamento, né? Possíveis caminhos aí muito grande, e do jeito que a gente aprendeu fica muito difícil trabalhar com aquilo tudo na mão. Né? Se você tiver que lidar com um cuidado muito de baixo nível com cada link, cada coisa, isso começa a ficar muito trabalhoso e muito difícil de gerenciar. É por isso que a gente trabalha com outras ferramentas que ajudam nisso, que agilizam nisso. E uma delas é o Express.js, que vai ser o foco desse vídeo aqui de agora. O Express.js ele é um framework, ele é um conjunto de funções, uma biblioteca que traz uma série de utilidades aí para um projeto web. E no caso de back-end, o Express.js acaba sendo muito útil, pois ele permite lidar com essa questão de roteamento, possíveis caminhos aí do usuário, de um jeito que é muito mais fácil de gerenciar o código, de trabalhar, né, todo esse tipo de coisa. Existem muitas bibliotecas, ferramentas análogas. Por exemplo, na linguagem Ruby você tem o Rails, do Ruby on Rails. No caso do Python você tem o Django, que também provê uma funcionalidade muito parecida. Só que esses dois que eu citei, eles são um pouco mais amarrados do que o Express. O Express ele é um pouco mais flexível, você consegue construir a sua aplicação, principalmente a parte de back-end, de diferentes maneiras, como a gente vai ver aqui. É só uma coisa que é importante dizer, o Express ele não é apenas para roteamento, ele traz muitas funções que a gente também vai usar aqui. Bom, então já vamos começar a botar a mão aí na massa, criar a nossa primeira aplicação com o Express. Então, para começar, vamos na nossa pastinha aí de projeto, vamos criar um novo projeto. Eu vou chamar ele aqui de Express Hello World, mas sinta-se aí à vontade de criar um projeto com seu próprio nome, a própria pasta. É como sempre, aqui a gente vai começar o nosso projeto com npm init. A gente não precisa se preocupar com as informações que a gente vai colocar aqui no pacote, né? O ponto de entrada pode ser o index.js mesmo. Os campos eu já mencionei no outro vídeo, não precisa se preocupar. Talvez aqui o autor a gente pode colocar nosso nome. Aí ele pede para confirmar e a gente confirma. Beleza. Aí, depois disso, a gente tem que instalar o Express. O Express ele pode ser instalado via npm também. É só a gente chamar npm install Express. Aí vem uma questão importante. Se você pesquisar tutoriais, vídeos e tal na internet, você vai ver que eles recomendam que seja colocado esse campo aqui, save. Esse save aí, no caso, ele é importante, pois você salva, né, nesse arquivo JSON que você tem as informações do seu projeto, ele salva, ele mantém ali armazenado que quando você for transmitir esse seu projeto na internet e alguém for instalar ele para usar, ele vai salvo com a informação que na hora que você rodar essa aplicação, né, executar essa aplicação, você instala o Express. Então você mantém salvo nas informações do seu projeto que o Express faz parte desse projeto. Mas isso é uma coisa que ficou deprecated, né? Uma coisa que já não é mais necessário desde a versão 5 do npm. Por padrão, esse save já vai embutido quando você chama npm install alguma coisa. Então não precisa colocar, mas eu achei importante mencionar isso, pois eu acho que vocês vão consultar outros materiais para complementar esse vídeo e pode surgir essa dúvida. Mas beleza, a gente chama aqui npm install express, ele vai instalar o Express todinho aí nesse projeto Express Hello World aí que a gente está criando. E beleza, agora que ele terminou de instalar, a gente vai para a pasta onde está esse projeto. No caso, essa pastinha aqui, Express Hello World, e não tem nenhum código, né? Só tem
os arquivos aqui que o próprio NPM gera. Vamos adicionar um novo arquivo aqui que vai ser justamente o index.js. Vai trabalhar aqui nesse mesmo. Para a gente trabalhar com o Express nesse projeto, a gente vai ter que incluir ele aqui, que é uma coisa bastante simples de fazer. É só a gente invocar o require passando o Express. Aí nesse objeto aqui você já tem embutido todas as funcionalidades do Express que a gente vai precisar. E uma vez definidas essas funcionalidades aqui do Express, a gente cria o objeto app. O objeto app já vai ser a nossa aplicação, mais especificamente a parte do back-end da nossa aplicação já com as funcionalidades do Express. Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar com esse carinha aqui, app. E para começar, a gente vai pegar esse app aqui e chamar esse método get. Esse método get é ele que vai lidar com os acessos do usuário. Como a gente já discutiu algumas vezes aqui, na parte back-end da nossa aplicação, considerando uma arquitetura tipicamente cliente-servidor, você vai ter o cliente conectando a sua aplicação, né, no caso aí que vai ser o servidor, e você vai dar uma resposta a ele. Bom, quando o cliente conecta na sua aplicação, é o método get de app que vai lidar com isso. E você passa basicamente aqui dois parâmetros. O primeiro parâmetro, no caso, é a rota, seria o link que esse cliente está acessando. Para a gente testar, vamos botar aqui só a barra que vai ser o raiz. Então, quando ele entra na home, na página principal aí da sua aplicação, ele vai cair aqui e aí a gente vai fazer alguma coisa com isso. O segundo cara a gente já mexeu bastante, vai ser o callback, vai ser justamente tanto a requisição que o usuário fez, quanto a resposta que a gente vai entregar para ele. Então a gente vai ter esses dois pacotes, né, esses dois objetos aí criados. E a gente vai criar uma função aqui dentro para definir o que vamos fazer com esses pacotes, né? Basicamente, quando eu digo que vamos fazer algo, a gente vai responder alguma coisa aí para o usuário. No caso, essa resposta vai estar dentro do objeto REST de response, e a gente vai enviar essa resposta para o usuário ali em send. Em send, ali dentro, a gente vai entregar qual que vai ser o conteúdo textual que esse usuário, que esse cliente vai receber. E aí, para a gente testar, a gente pode colocar aqui um seja bem-vindo. Olá, seja bem-vindo. Então, o usuário vai receber aí essa resposta e essa resposta ela não pode parar por aí. A gente vai ter que chamar o método listen, que quando ocorre um acesso, a gente vai informar essa resposta ali para o cliente e o servidor vai ficar ali ativo, esperando, escutando, né, alguma outra ação, alguma outra coisa, que a gente não vai programar nada por enquanto, mas isso é fundamental para o servidor continuar em pé ali aguardando alguma coisa. A gente precisa informar ali a porta, como a gente fez antes. Aí a gente pode até definir aqui em cima a porta, por exemplo, 3000, que foi que a gente usou, né, 8080, enfim, uma porta. A gente também pode informar ali o domínio, né, no caso o 127.0.0.1 ou algum outro. Né? Se a gente não colocar aqui por padrão, ele vai assumir que é o 127.0.0.1 e é isso que a gente vai fazer, a gente vai omitir aqui. E a gente pode colocar também um callback, que seria uma resposta, né, algo que ele vai fazer enquanto ele está ali escutando. E aí a gente pode definir uma outra funçãozinha aqui dentro. Aqui não. Eu posso chamar aqui console.log e escutando na porta 3000. Hoje a gente até pode, inclusive, pedir para ele imprimir a variável ali de uma vez. Só que a gente tem que tomar um cuidado que nesse caso a gente tem que botar essa aspinha aqui. Bom, com isso, a gente já tem o Hello World basicão aí da nossa aplicação usando o Express. Vamos rodar e vamos testar isso. Eu volto aqui para o console, chama Node Index.js. Aí vai aparecer ali escutando na porta 3000, beleza? Só que ele não vai abrir automaticamente, a gente tem que ir lá
no endereço aí do nosso localhost, porta 3000. A gente acabou de entrar aí, como vocês podem ver, apareceu ali o olá, seja bem-vindo, tá tudo certo, tá tudo funcionando. Por enquanto, você não percebeu ainda diferença muito gritante entre o que a gente fez antes e agora, mas o ponto é que o Express traz ali dentro algumas funcionalidades que tornam, por exemplo, essa questão do roteamento mais administrável, mais fácil aí de controlar. O primeiro deles, por exemplo, é se a gente tentar acessar algum outro endereço que não seja ali a página principal. Se eu colocar ali, por exemplo, sobre, né, ele já mostra ali um erro, cannot get sobre, né? Então ele já faz um tratamentozinho de erros. Mas vamos entender aí por que apareceu isso. Eu não cheguei a explicar muito detalhadamente, mas esse get aqui é o mesmo get que a gente escuta muito em programação web, que é o método get, assim como você tem também, por exemplo, o método post, para fazer alguns tipos de acessos e obtenção aí de informações. Você tem outros também, mas eu acho que o get e o post são os mais famosos. Esses caras, né, por exemplo, o método get, o método post, eles são basicamente ações que você realiza via protocolo HTTP. Então, quando você faz algum acesso, alguma requisição, que é a melhor palavra aí, essa requisição ela pode permitir uma série de ações. O GET é o mais básico, que é o que a gente fez aí, que basicamente você tem aquele endereço, aquela rota, e você obtém alguma informação aí do servidor uma vez que você acessou aquela rota ali. É a mais básica, é a que a gente costuma fazer muito aí na internet, e todas as que a gente fez até esse momento são GET. Mas existe também o POST, que é muito conhecido, muito usado quando você está trabalhando, por exemplo, com formulários. Você já viu lá um formulário que você preenche coisa, aperta um botão e aquelas informações que você digitou são transmitidas para alguma coisa, para um banco de dados e tudo mais. O post ele realiza isso. Você consegue postar, né, submeter algum tipo de informação numa região muito específica da sua aplicação. E você também vai poder realizar post aqui. Eu vou mostrar também como é que a gente faz. Mas vamos entender até. Existem outras também. Né? Você consegue, além do get e post, você também tem o delete, onde você pode deletar algo presente ali na aplicação. Mas vamos focar principalmente nessas duas aí, get e post, que são as mais usadas. Como vocês viram, a gente tentou acessar uma página sobre ali dentro do servidor. E como é que a gente consegue? Por enquanto, a gente só tem o que fazer caso o usuário acesse raiz. E se a gente quisesse definir o que vai aparecer, o que vai executar, se você estiver tentando acessar uma página sobre. Para fazer isso, é só a gente incluir aqui página sobre. E aí a gente escreve, por exemplo, você está agora numa página sobre. Alguma coisa assim. Se a gente fizer isso aqui, aí a gente volta aqui, interrompe o nosso servidor e roda de novo. Agora que a gente rodou de novo, vamos tentar acessar aqui a página sobre. E ali aparece, você está agora numa página sobre. E aí começa a entrar aquelas questões de funcionalidades e tal que eu falei. Uma delas que eu acho bastante legal e que você consegue com o Express é, por exemplo, introduzir HTML aqui diretamente. Então, se você quiser, você pode incluir tags HTML, um conteúdo HTML aqui. Né? Vou botar um aqui bobinho de exemplo. Vou botar uma quebra de linha. Vamos botar um P. Por exemplo, aqui é um parágrafo e fecha o P. Enfim, estou botando um código HTML aqui um pouco mais completinho. Rodando aqui de novo, vocês conseguem ver lá que eu gero agora um conteúdo em cima de um código HTML tal que eu passei. Se eu fosse fazer isso no Node básico, eu teria muito mais trabalho e o Express ele agiliza isso pra gente. Tudo bem que não é a página mais interessante do mundo, mas é um começo aqui. Uma coisa interessante que dá para fazer também graças ao Express, por exemplo, a gente criar
rotas aqui, possíveis caminhos, considerando inclusive expressões regulares. Se você já trabalha um pouco com web e tal, você deve ter uma noção do que é uma expressão regular. Você consegue definir que uma informação tenha um padrão muito claro para aquilo ser validado ou não. Acho que até um exemplo disso é, por exemplo, um CEP. Né? Um CEP, o que ele é? Basicamente, você tem 5 números seguidos de um tracinho e outros 3. Para uma informação ser um CEP, ele tem que ter 5 dígitos seguidos de um tracinho, seguidos de outros 3 dígitos. Então, você poderia fazer uma expressão regular, por exemplo, que casa, que procura 5 dígitos seguidos de um tracinho e outros 3. É só um exemplo muito simples aí de uma expressão regular. Então você tem códigos que verificam a informação que foi passada e valida para ver se aquela informação segue bem aquele padrão ou não. E também dá para você definir naquelas rotas ali, observando se aquelas rotas atendem, por exemplo, uma expressão regular. Aí vou pegar esse cara aqui que eu fiz de exemplo. Vamos supor que a gente tem um endereço ABCD, até aqui nada demais, né? Mas aí a gente pode botar uma expressão regular aqui, usando a sintaxe padrão mesmo de expressão regular. Então eu colocar aqui chaves de 0 a 9 significa que depois de AB tem que vir um número, um dígito de 0 a 9. Uma casa só, de 0 a 9. Se eu quisesse, por exemplo, 2 casas, eu poderia botar assim, mas seguindo aquelas regras de expressão regular mesmo. Então, eu só vou entrar aqui no que eu defini aqui se o cliente acessar um link AB, seguido de um número e CD. Aí a gente pode até testar isso colocando essa é uma expressão regular, por exemplo. Vamos rodar isso. Se eu digitar ABCD, lá, ele não acha nada, deu erro. Mas se eu colocar AB seguido de um número, e pode ser qualquer número, aí ele cai ali. Essa é uma expressão regular. E eu posso trocar, pode ser, por exemplo, 3, né? Só que se eu colocar, por exemplo, 2 dígitos, continua dando erro. Então, ele só vai entrar ali se casar com aquela expressão regular, o que acaba sendo interessante, né, para tratar de uma maneira bem dinâmica os diferentes acessos aí possíveis do usuário. Outra possibilidade interessante que dá para fazer, sem ainda usar o método post, mas mantendo ainda no método get, é a possibilidade de você, por exemplo, passar parâmetros pelo link ali que o usuário acessou. Né? Como assim? Por exemplo, no apt-get de novo, e aqui eu coloco, por exemplo, 2 pontos ID. Isso significa que se o usuário... Esse ID, na verdade, ele vai ser substituído por algum parâmetro que o usuário passou. Então, o usuário pode informar ali, por exemplo, seja uma palavra, um número, ele vai identificar ali como um parâmetro e fazer alguma coisa com ele. Por exemplo, eu vou chamar aqui de parâmetro. E eu posso colocar aqui, por exemplo, você informou o parâmetro. E aí eu coloco aqui hack, né? Porque esse parâmetro veio junto com o link, então ele está dentro do objeto. Dentro de hack você vai ter o atributo params, que vai ter uma série de parâmetros ligados a essa requisição que foi feita. E o ponto, eu vou chamar de P, que eu acho que vai ficar mais claro, né? Para não misturar param e P. Então esse P aqui foi o parâmetro que veio no link. E ele fica armazenado dentro do atributo params com esses parâmetros aí da requisição. Né? Vamos rodar isso aqui e ver como é que vai aparecer. Por exemplo, se eu digitar ali 1, 2, 3, você informou o parâmetro 1, 2, 3. Então agora a minha aplicação ela entende que tudo que foi passado ali depois da barra, ele vai ser um parâmetro. Ele não vai confundir com o sobre, por exemplo. Né? O sobre ele continua existindo ali. Mas se eu informar, por exemplo, ABCD 1, 2, 3, 4,
tudo isso ele vai entender como um parâmetro e você vai poder fazer alguma coisa com ele. Só que a gente pode ir muito além do que isso. A gente pode combinar, por exemplo, a gente pode criar um link mais completo, né, uma URL mais completa aí, combinando parte da URL mesmo normal com parâmetros. Como assim, né? Vamos brincar um pouco com isso. Eu posso criar aqui, por exemplo, você pode ter no seu link ali usuários. Vou botar aqui user, porque, né, enfim, a gente está acessando uma parte da aplicação referente ao usuário. E aí a gente pode colocar o, né, que vai ser justamente qual usuário. Por exemplo, usuário 123, admin, nesse negócio todo. Depois eu posso botar uma barra ali, por exemplo, o nome. E aqui outro parâmetro, parâmetro N. Então, aqui a gente já consegue criar na nossa URL dinâmica aqui, misturando o nome, partes mais estáticas da URL com parâmetros que são passados aí dinamicamente. Aí eu posso colocar aqui, por exemplo, você acessou informações do usuário. Aí a gente coloca aqui o usuário de nome. E aí a gente coloca aqui o parâmetro referente ao N. E vamos testar, né? Vamos tentar acessar essa URL aí. Então, por exemplo, eu botei ali a URL, né? Como vocês até viram, a URL é o usuário, aí você vai informar aqui o parâmetro referente ao usuário, seguido de nome, e o parâmetro seguido de nome. E foi o que eu fiz. Ela estou acessando o link nessa URL dinâmica usuário, aí o usuário vai ser 123, nome Lucas, e ele realmente mostra do usuário 123 de nome Lucas. E eu posso trocar aqui à vontade. Admin, né? Aí ele também vai tratar ele como admin. Então você tem uma série de regras, possibilidades com o URL dinâmico. Um outro ponto que eu acho importante aqui de falar com vocês também é que existe uma forma da gente tratar o famoso erro 404, quando você tiver algum link inválido. A gente pode fazer isso novamente trabalhando com expressão regular, né? Eu recomendo que depois de todas essas requisições aí feitas, ao final você coloque uma última, e a rota dela tem que ser asterisco, que o asterisco ali, no caso da expressão regular, vai servir para qualquer coisa, pode ser absolutamente qualquer símbolo, caractere, né? De qual tamanho for, ou zero, ou enfim, ilimitado. O ponto é que se o acesso do usuário não atender às regras de nenhuma das outras requisições anteriores, ele vai cair aqui. E caindo aqui, ele vai entrar nessa situação de erro 404. A gente pode até ver aqui, ó, eu digitei 123, apareceu, você informou o parâmetro 123. Por quê? Porque eu caí justamente nesse cara aqui do P. Mas não existe uma rota válida se eu acessar 123/456, por exemplo. Não tem isso. Então, nesse caso, ele cai naquela última situação, que é o link inválido 404. Mas assim, eu não sei se você está percebendo isso, mas está começando a ficar muito bagunçado esse arquivo, porque olha o tanto de caminhos possíveis de rota, o código só vai crescendo, vai ficando difícil de dar manutenção. E foi até o que a gente conversou antes, a gente não queria evitar isso, né? Uma possibilidade de evitar isso é talvez colocando algumas rotas em arquivos separados que tenham alguma relação entre si. Vamos exemplificar isso aqui. Vamos criar aqui um novo arquivo. Eu vou chamar ele de params.js. Vamos supor que aqui vão ser as rotas relacionadas à passagem de parâmetros. Só para a gente ter uma separação aqui para servir como exemplo. Então, como vocês devem imaginar, esses dois caras aqui, eles vão vir... esse aqui não, né, da expressão regular, mas esses dois aqui de parâmetros, eles vão vir para esse arquivo. Claro que não é só isso. A gente também vai ter que incluir nesse arquivo que está na mesma pasta do projeto o Express, então a gente vai ter que incluir essa biblioteca, mas ao mesmo tempo a gente vai ter também que incluir um submódulo dela, que é o submódulo Halter, que é justamente
um, um pedaço ali dessa biblioteca que cuida dessa parte aí de roteamento. A gente vai precisar dela para trabalhar com arquivos separados. Aí no caso aqui não vai ser mais app, vai ser router, né? Então esse get aqui está associado a esse router, até para não confundir com aquele outro app, né, do outro arquivo. E a gente vai ter que incluir aqui nesse módulo exports esse router aqui que a gente definiu, para ele conseguir ser passado para o index.js principal. A gente vai incluir esse arquivo params.js no nosso index.js, só que a gente vai ter que importar esse objeto router, passando ele aqui para o export. Significa que ele vai ser exportado de um arquivo para o outro. Então, beleza, a gente fez isso aqui. Aí a gente volta para o index.js. Aí aqui a gente pode criar o params módulo. E a gente vai incluir ele, chamando aqui params.js. E beleza, agora esse params módulo aqui, ele tá com aquelas informações de roteamento do outro arquivo. É só uma coisa que eu percebi que faltou aqui, faltou o ponto aqui, para indicar que a gente está tentando acessar o param.js que está no mesmo diretório aí do projeto. E aí a gente chama app.use, dizendo que quando a pessoa acessar a raiz, olhar também para ver se tem alguma rota nesse arquivo params módulo. Então você consegue organizar em arquivos diferentes aí e consegue acessar sem nenhum problema. Né? Vamos conferir aqui, por exemplo, se eu digitar aqui o sobre, normal, né? A gente está acessando o sobre aqui que a gente definiu. Mas vamos tentar acessar agora um endereço que está aqui nessa rota. Por exemplo, nesse arquivo, quer dizer. Por exemplo, se eu tentar acessar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, teoricamente ele é um parâmetro e vai cair nessa página. Você informou um parâmetro 1, 2, 3, 4, 5, 6, que foi o que aconteceu ali. Se eu tentar acessar ali, por exemplo, user 1, 2, 3, 4, 5, 6, nome Lucas, também cai ali. Então, esse cara aqui também funciona. Para fechar aqui, pessoal, vou mostrar para vocês um exemplo agora do método post. O método post ele é um pouquinho mais chato, pois ele depende de uma outra aplicação externa, o Postman, para a gente conseguir testar bem. Mas só para a gente começar aqui, o post ele é muito parecido, né? Inclusive, acho que eu vou até pegar emprestado aqui, né? A única questão é que a gente vai trocar aqui post. Vou definir aqui um endereço, por exemplo, teste post. Só para aí quando eu acessar o endereço lá /teste post, ele vai cair aqui nessa situação onde está aplicando o método post. E aí a gente vai testar, né? Você acessou uma página via método. Só que se eu tentar acessar direto, isso aqui não vai dar certo. Eu até fiz uma mudança aqui, eu coloquei /post, /teste post, só para não confundir com o outro lá de parâmetros, mas quando eu tento acessar o link, vocês conseguem ver que o link ali está certinho, aparece link inválido 404. Por que isso aconteceu? É porque, na verdade, da forma como a gente está trabalhando aqui, a gente só consegue testar, trabalhar com o método, considerando o get e o post, a gente não consegue trabalhar com o post diretamente. Quando a gente testa aqui, a gente está sempre trabalhando com o get. Para a gente conseguir fazer testes com post e outros métodos, né, outras formas aí, a gente vai precisar de uma aplicação que chama Postman. É só a gente vir aqui no Google e escrever Postman, a gente cai nela, esse cara aqui, ó, The Collaboration Platform for API Development. Aí, quando você entra na página, você tem que criar uma conta tal, e feito isso, você vai conseguir instalar uma aplicaçãozinha que chama Postman, né? No caso, eu já estou com ela instalada aqui, mas é bastante simples instalar. Você basicamente vai seguindo next, 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 não tem muito erro não. Inclusive, se tiver instalado tudo direitinho, tudo bonitinho, ele até aparece, né, aqui, Postman Agent. Né? Eu até consigo clicar aqui se eu quiser. Eu posso apertar ali Open Postman, né, ele já abre ele direto. Tá vendo? Eu voltei aqui para a página que eu estava. E até aparece ali Connected e tal, tá tudo certo. Aí, para eu testar, eu venho aqui em Create New.
Vai ter as abinhas ali, o Workspace. Eu aperto maisinho aqui e aí eu consigo testar o meu servidorzinho com todas as possibilidades ali que o método que o HTTP me oferece. Get, Post. Eu consigo testar direto aqui no Postman. Eu até esqueci de falar, né? Acho que isso é uma coisa bem importante. O Postman, pessoal, ele é uma ferramenta que te ajuda no desenvolvimento de APIs. E quando a gente está falando de API, é no sentido de oferecer uma interface, algum tipo de acesso para uma aplicação nossa. Por exemplo, se eu quiser criar uma aplicação para o Facebook, eu tenho que ter um acesso à API do Facebook, que ao acessar, ele me retorna algumas informações. Né? É tipo o conceito de web service, que o pessoal falava muito, né? mais para trás. E o Postman, ele acaba sendo muito útil para testar essas aplicações web, servidores web que a gente está desenvolvendo. Né? E como é que eu faço para testar esse post aqui que eu criei? É só eu pegar esse link aqui que eu estou querendo testar, né? Eu troco aqui para post, jogo aqui e aperto send. Ao fazer isso, olha lá, ele mostra qual que foi a resposta que o servidor ele me ofereceu quando eu acessei via post. Se eu tentar trocar ali por get, não vai dar certo. Olha lá, link inválido 404. Então, não que seja a única forma, mas uma forma que eu acho fácil de testar o método post, método get ou outros ao longo da sua aplicação, eu recomendo que você trabalhe com Postman. Tenta criar sua conta lá, logar e fazer a mesma coisa como eu fiz aqui, que eu acho que dá tudo certo. Uma última coisinha que eu lembrei agora de falar que eu acho bem importante também é mostrar que dá para a gente também trabalhar com alguns formatos muito populares aqui na nossa aplicação, e um deles é o JSON. Né? Por exemplo, uma coisa que muitas vezes a gente vai ter que fazer é, por exemplo, acessar um banco de dados, aí o banco de dados vai retornar essa informação que muitas vezes vai estar num formato, por exemplo, JSON. O JSON ele é um formato que ele pega um objeto, né? Quando eu digo objeto no contexto mesmo de orientação a objetos, então você vai ter atributos com seus valores e por aí vai, e ele representa isso como uma string, como uma palavra. Então é um jeito muito interessante de você transmitir na internet estruturas de dados diversas. E aí, uma possibilidade que eu tenho aqui na minha resposta, eu retornar algo com status 200, ou seja, eu estou retornando ali algo com o código ok, deu tudo certo, a requisição funcionou bonitinho, e eu transmito nessa resposta um JSON, e esse JSON ele vai retornar dois atributos, um atributo usuário com valor Lucas e um atributo ID com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acaba sendo algo que ocorre muito, é você obter um JSON do banco de dados, por exemplo, e passar isso para o front da sua aplicação. Né? Então, isso é uma coisa que tipicamente vai acabar acontecendo. Só que tem que tomar um cuidado. Eu salvei aqui, e se eu tentar rodar, ele vai dar esse erro aqui, ó. Você informou o parâmetro JSON. Por quê? Porque ele está confundindo com esse cara aqui. Então, uma coisa importante que você tem que tomar cuidado com o seu roteamento é a ordem das coisas. Se eu não quiser que isso aconteça, eu coloco esse JSON aqui bem antes, de preferência até junto com esses links aqui, tipo sobre, JSON, porque ele vai testar essas coisas respeitando a ordem. Né? Ele vai verificar se o usuário acessou a raiz, se não for, ele vai ver se é o sobre, se ele acessou JSON, aí depois vai ver, no caso aqui, expressãozinha regular, tal, até que vai cair naquele que vai testar realmente os parâmetros, tal. Então, essa ordem aí de precedência é bem importante. Né? Eu mudei aqui, vamos rodar aqui de novo só para a gente ver. E olha lá, se eu retornar aqui agora... só tem um erro aqui que eu cometi, que é o seguinte... esse cara aqui é o atributo, beleza, mas esse aqui é uma string, é uma palavra, então eu não posso esquecer de colocar ele entre aspas. Acho que foi esse o erro que eu cometi. Vamos rodar de novo aqui e ver se dá certo. Olha lá, deu certo. Então, ele retornou o objeto JSON
bonitinho como a gente gostaria. Então, é basicamente isso, pessoal. Tentei dar uma passada geral em uma série de questões do Express. Tem outras que eu vou mostrar aí ao longo dos vídeos. Mas é isso. Eu espero que você tenha gostado aí. Nos vemos na próxima. Valeu!